Olá! Um outro tipo de cabelo que nós podemos fazer agora é o cabelo crespo, cabelo ondulado. A mesma base, então você pode deixar marcadinho ali a tua folha, o crânio. Então, quando eu passo a caneta ou com o grafite, só lembrando que a gente não aperta muito, né, a raiz do cabelo, para não ficar tão marcado. Deixar já a sobrancelha. Posso alterar um pouco esse formato, né, da boca. Deixar ela com uma característica talvez um pouco mais afro. Um bocão. Faço mais geometrizado, simplificado mesmo, né? Porque é mais fácil também para a gente passar nas posições de perfil e 3/4. Então, aqui a gente tem o centro. Eu vou fazer esse cabelo crespo partindo da metade. Então, aqui a gente tem ponto, né, de referência, que é essa linha roxa escrito face. Vou vir dali em direção ao final da sobrancelha. Então, a raiz desse cabelo vai estar divididinha aqui ao lado. Diferente do cabelo liso, né? Vou deixar ele aqui do ladinho para a gente perceber a diferença. O cabelo liso, ele vem com pouco volume. O cabelo crespo, né? Ele vai crescer na direção para cima, ó. Vai crescer como se fosse uma sementinha germinando, né? Diferente do liso que logo se derrete. Ele vai subir. Principalmente cabelo afro. Ele cresce para todas as direções. Então aqui eu não vou deixar um volume tão grande, né? Mas ó, esse movimento ondulado. E aí aqui ele pode também aumentar esse volume. E esse cabelo pode terminar bem ondulado. Depois eu vou fazer um detalhe com os cachos. Então a gente aqui vai desenvolver essa percepção, ó. Vou deitar ele para cá com o cabelo mais estilizado. Então ele vai, ó, para cima e depois com o peso ele vai descendo. Se for um cabelo curto, ele realmente vai, né? Por isso Black Power, ele vai ficar armado. Então, a gente pode buscar imagens de referência, gente. Eu sempre vou indicar isso para que vocês busquem, né, imagens de referência, porque aí a gente vai percebendo melhor como que é esse movimento. Ó. Da linha da orelha, eu posso trazer ele mais volumoso. Vendo? Então, em referência ao cabelo liso, o cabelo crespo, ele é um cabelo que tem várias maneiras de a gente ilustrar. Se eu quiser um ar mais realista, ele é um cabelo que demora pra caramba. Mas se eu quiser só como desenho de moda, como uma referência, e não ficar fazendo tantos detalhes, ele pode ser estilizado também. Então, aqui lembrando, né, que a gente precisa de alguma maneira depois diferencial. Eu vou fazer achuras bem próximas para identificar que esse é aquele cabelo lá de trás, da nuca. Então, mesmo eu fazendo essa achura aqui por cima, né, eu deixei a ideia dos cachinhos aqui embaixo da achura para identificar essa texturização, para identificar que ele continua sendo um cabelo crespo. Então, esse cabelo crespo, sendo visto de perfil, ele precisa respeitar, então, essa divisão que nós fizemos aqui. Então, essa divisão, ela vai aparecer no perfil e no 3/4.
Então, esse cabelo, por exemplo, ele não está próximo ao olho, ele está um pouco mais distante. Ele cobre a orelha, ele tem aqui uma mecha que vem para frente, né? Mas ele não encosta como a gente fez no cabelo liso. Então, aqui eu posso determinar que entre a linha da face e o centro dele, eu vou pegar a metade aqui, onde a gente tem a indicação dessa marcação aqui do rosa, e vou trazer a ideia da divisão, né, desse cabelo. Então, esse cabelo, ó, ele vai crescer e vai nessa direção. Então, eu vou puxar a ideia desse volume, porque esse volume aqui do alto, ele continua igual sendo visto aqui. Então, aqui ele vai, ó, subindo e depois ele some. Ele vai sumindo, ó. Porque esse cabelo é um cabelo mega volumoso. E ele vem nessa direção aqui da frente. Vai aparecer, ele vai ficar... Como o volume dele é bem maior, né, do que o cabelo liso, ele vai vir à frente aqui, inclusive, da silhueta do rosto. E aqui o cacho, ele vem, encosta na frente. Essas ondinhas, elas ajudam a dar essa ideia do cabelo crespo. Então, ele vai e ele... Agora ele tá no reto. Então, ele vai vir agora para trás. Então, esse volume que a gente tem aqui, a gente pode projetar também aqui para trás. Aqui, a gente vai ter o encontro desse crescimento do cabelo, que vai cobrir a orelha. Vai ter uma mecha, vai vir aqui para frente. Tem pescoço. Mas o restante, ó, ele vai fazer volume aqui atrás. Então, dessa direção, eu tenho para cá e aqui. Então, essas mechas crespas, elas vão descendo. Então, o cabelo crespo, bem diferente do cabelo liso, né? A gente tem aqui o comparativo, ó, ele vai ter um mega volume, que é o que acontece na vida real. Esse mesmo penteado, visto em 3/4, a gente vai ter o crânio, a orelha, a raiz do cabelo, formato do olho, sobrancelha e aqui o nariz mais afro. Então, o lábio da moça a gente fez bem carnudo. Então, aqui ele também vai apresentar um volume maior. Então, aqui a gente tem o centro da cabeça, aqui a linha rosa e aqui a linha escrito face. Então, é nesse ponto roxinho que a gente tem essa divisão, né? Lembrando que o cabelo ele sobe, então ele tem uma linha aqui, ele sobe, ó, e aí ele vai para a lateral. Então, essa curva da lateral aqui, ela é intermediária. Então, eu posso, inclusive, perceber que se eu tenho essa distância, eu vou pegar mais ou menos a metade. Eu continuo indicando, veja só, que aqui é a divisão. Então, esse cabelo... Ele vem aqui e ele aumenta o volume a partir da linha da orelha. Da mesma maneira, ele vai subindo lá atrás. Então, aqui a gente tem todo esse volume, que eu vou diminuir pela metade. E o cabelo vai vir sobre a linha da orelha, vai ter esse cacho para frente.
E essa mecha também tem uma mechinha aqui para frente. Então, esse cabelo é um cabelo sempre com movimento. Então, quando a gente vai trabalhar esse movimento, a gente precisa entender que você vai fazer mecha por mecha. Então, ó, vai acompanhando o formato, fio a fio, e vai identificando aonde que tem luz e aonde que tem sombra. Esse início ele é um ondulado, e aí essa tridimensionalidade. Raizinha, sementinha crescendo para cima. E aqui o movimento do cabelo, para a direita, para a esquerda. Eu posso, por exemplo, ter um cacho bem definido, como esse, todo fechado. Em algum lugar ali, volta. Então, ó, é como se fosse uma molinha mesmo, né? Esse tubinho. E aí você vai dando os acabamentos. Então, tem regiões que é mais escura, outras regiões ele tem mais luz. A gente pode também estilizar, né? Então, esse vídeo a gente vai começar agora a entender que esses exercícios que vêm da observação e do realismo, eles são importantes para a gente começar a ter essa percepção de volume, de tridimensionalidade, mas também de como que a gente pode estar fazendo a estilização. Então, aqui, por exemplo, a gente tem esse mesmo penteado esboçado e aqui ele já está no processo de estilização. Eu deixo, né, essa ideia bem agitada, do cabelo bem encaracolado, mas a gente também pode pegar essa ideia e trabalhar como rachuras bem próximas, ó. Outra questão que a gente pode fazer para esse tipo de observação e estilização são materiais como o grafite ou o giz pastel seco, né, que eu estou usando a mesma caneta. Então, eu vou acompanhar esse volume, ó, ele vai para cima, que ele está reto, né, ele vai inclinando. Então, essa estilização eu vou fazendo, depois só algumas partezinhas de acabamento. Então, cada um vai encontrando a sua maneira, né? Pra gente identificar o que é cabelo, o que é roupa, o que é pele. Essas texturizações, elas precisam ser diferentes. Então, aqui, por exemplo, aquele cabelo lá atrás na nuca. Então, ele tem que ter esse acabamento que é diferente dessa mecha que tá aqui na frente.